Nessa apresentação, vamos apresentar dois importantes argumentos a favor da consideração moral dos animais não humanos, que são os argumentos da sobreposição das espécies e o argumento da relevância. E antes de apresentar os argumentos, nós precisamos apresentar as defesas do especismo que apelam a capacidades e relações. E é comumente defendido que apenas humanos devem ser respeitados ou respeitados em maior grau do que os animais não humanos, porque apenas os humanos têm capacidades intelectuais complexas, como razão, linguagem. E aqui abaixo tem uma referência bibliográfica que trata dessa defesa. E é também defendido que apenas humanos mantêm relações especiais de solidariedade ou simpatia entre si, e não mantêm tais relações com animais não humanos. E é também citado outros afetos, como amor, compaixão, nessa defesa. E aqui vai uma referência bibliográfica que trata dessa defesa. E é também defendido que apenas humanos devem ser respeitados ou respeitados em maior grau, porque humanos são mais poderosos do que outros animais, ou seja, são mais fortes. E por isso não deveriam respeitar os animais, porque os animais não representariam ameaça aos humanos, e por isso não há necessidade de fazer concessões a eles. E aqui vai uma referência sobre essa defesa. E o argumento da sobreposição das espécies, que aqui vai uma referência sobre esse argumento, mostra que essas defesas do especismo não se sustentam. E elas não se sustentam simplesmente porque aqueles critérios das capacidades intelectuais complexas, relações de solidariedade e simpatia entre si e relações de poder, implicam que nem todos os humanos merecem consideração moral plena, porque não são todos os humanos que atendem esses requisitos. Ou seja, há humanos com capacidade intelectual igual ou menor do que os animais não humanos. E isso se dá nos seguintes exemplos. Quando um humano nasce com uma doença congênita que afeta o sistema nervoso, e por isso a capacidade intelectual não se desenvolverá e permanecerá a mesma de um bebê para o resto da vida. Ou, mesmo nascendo normal, quando criança, os humanos não têm capacidades intelectuais complexas como os adultos. E também, mesmo humanos normais, que nasceram sem nenhum problema e desenvolveram essas capacidades, podem sofrer acidentes que lhe retiram essas capacidades intelectuais complexas e de forma não recuperável. E há também pessoas que, com o passar da idade, vão perdendo essas capacidades intelectuais complexas. E há humanos que não mantêm relações de simpatia e solidariedade com outros humanos. Ou seja, há humanos que, por exemplo, vivem em regiões muito afastadas, sem relações de amizade ou parentesco com outros humanos, e realmente não mantêm essas relações de afeto, como simpatia, solidariedade, amor, compaixão com outros humanos. E há também humanos sem poder, como, por exemplo, crianças, que não têm poder para ameaçar adultos normais. E por isso essas crianças, pela aqueles argumentos em defesa do especismo, não deveriam ser respeitadas porque não apresentam nenhuma ameaça. E aqui vai uma ilustração de como aqueles defensores do especismo, que apelam para capacidades e relações, dividiriam os humanos dos demais animais, a partir de um segmento de reta. Os animais de um lado, os humanos de outro. Porém, esse argumento das capacidades e relações não consegue separar humanos em um grupo e animais humanos em outros. Porque, como dissemos, existem pessoas
que por acidente afeta as capacidades mentais e perde as capacidades intelectuais complexas. Aí ficaria aqui do lado dos animais. E tem também o caso das crianças, que não têm essas capacidades intelectuais complexas. Então, o argumento da sobreposição da espécie mostra que aquelas defesas do especismo que apelam a capacidades e relações, principalmente as capacidades intelectuais, têm implicação contrária daquela que os seus proponentes intencionam, porque implica que muitos humanos não mereceriam consideração moral ou mereceriam em menor grau. E por isso, esse argumento em defesa da consideração moral dos animais se chama sobreposição das espécies, porque aqueles requisitos das capacidades intelectuais complexas, das relações de simpatia e solidariedade entre si e de poder, não são atendidos por todos os membros da espécie humana e somente por eles. E aqui vai uma referência sobre esse argumento. Mas o que é realmente o mais importante em notar sobre essas defesas do especismo, que apelam às capacidades intelectuais complexas, aos sentimentos de simpatia e solidariedade entre si, relações de poder, é que tais defesas assumem, sem justificar, que a consideração moral plena apenas é devida a quem tem tais capacidades, mas não explica por que ter tais capacidades, ou seja, capacidades intelectuais complexas, manter relações de solidariedade e simpatia entre si e ter poder, importam para saber se é devido ou não à consideração moral plena. Ela já assume de antemão que é devida quando se tem tais características. E aqui apresentamos objeções ao argumento da sobreposição das espécies. Existe o argumento do potencial, que diz que, apesar de muitos humanos realmente não apresentarem capacidades intelectuais complexas, eles têm potencial para elas. Ou seja, os defensores desse argumento dizem que crianças, apesar de realmente, quando pequenas, não têm tais capacidades intelectuais complexas, com o crescimento, ao se tornarem adultas, vão desenvolver tais capacidades. Porém, esse argumento não explica porque o potencial a essas capacidades, por que ele é realmente importante para se decidir quem merece consideração moral plena ou não. E, além disso, existem humanos que, como vimos, não têm sequer potencial para adquirir tais capacidades, porque nasceram, por exemplo, com doenças congênitas que afetam o sistema nervoso e nunca desenvolveram capacidades mentais complexas. E tem um argumento do grupo, que defende que todos os humanos pertencem ao grupo, à espécie humana, cujos membros membros normais possuem capacidades intelectuais complexas, e por isso aqueles humanos que não têm essas capacidades mentais complexas também mereceriam consideração moral na forma de membros honorários. Porém, esse argumento não explica por que pertencer à espécie humana é realmente o que importa. Ele já assume de antemão o que o argumento se propõe a explicar. E, além disso, por que já está definindo o grupo que importa como espécie humana? Por que não se definiria o grupo de outra forma, como reino animal? E nessa forma, e definindo o grupo como reino animal, a conclusão aqui seria a contrária, porque os humanos seriam a minoria dos membros desse grupo, porque a maioria dos animais que pertencem ao reino animal não tem essas capacidades mentais complexas. E, por conclusão, então, os seres humanos não mereceriam consideração moral plena. Aqui vai a referência bibliográfica que trata desse argumento.
E agora trataremos sobre o argumento da relevância, que pode ser encontrado uma referência sobre esse argumento nessa bibliografia. E para começar a explicar esse argumento da relevância, vamos começar com o exemplo de um tijolo. E assim, faz sentido pensar que um tijolo merece consideração moral? Faz sentido pensar que para um tijolo faz diferença se ele está exposto à chuva, ao sol inteiro ou partido em pedaços? Ou seja, há alguém que é o tijolo que pode ser prejudicado ou beneficiado, dependendo do estado que ele está, se ele está à chuva, exposto à chuva, ao sol ou não? Não, realmente não há ninguém que é o tijolo, todos nós sabemos disso. Nós sabemos que é indiferente para o tijolo o estado em que ele se encontra, porque de fato não pode ser prejudicado nem beneficiado. O argumento da relevância mostra que só pode ser objeto de consideração moral quem pode ser prejudicado ou beneficiado. E o que é relevante para saber quem merece consideração moral é saber quem pode, de fato, ser prejudicado ou beneficiado. E para ser prejudicado ou beneficiado, é preciso ser capaz de experimentar determinados estados, como positivos ou negativos, ou seja, ser senciente, a capacidade da senciência. Uma galinha, por exemplo, é um animal senciente, que pode ser prejudicado ou beneficiado por nossas ações ou omissões. E todos os seres sencientes, independente da espécie, devem ser objetos de consideração moral, ou seja, há razões diretas para não prejudicá-los e para beneficiá-los. E como os seres sencientes podem ser prejudicados ou beneficiados? Eles podem ser prejudicados quando eles são submetidos ao sofrimento ou impedidos de desfrutar prazer. Ou seja, quando ferimos um animal senciente, ele é prejudicado. E quando impedimos ele de desfrutar prazer, por exemplo, de passear ao ar livre, ele é prejudicado. Enquanto um ser senciente é beneficiado, quando ele é impedido de sofrer, ou seja, quando se evita que ele se exponha a uma situação de perigo, que ele possa se ferir. E os seres sencientes são beneficiados também quando estão desfrutando prazer, por exemplo, fazendo atividades que lhes agradam. O argumento da relevância, o que ele mostra? Que negar consideração moral a algum ser senciente, em razão de não pertencer a determinada espécie ou gênero, não ter determinada cor de pele, devido ao grau de inteligência, ou se basear em qualquer outro critério que não da senciência na atribuição de consideração moral, é injusto, porque se está levando em conta a característica irrelevante para saber se alguém pode ser prejudicado ou beneficiado. Ou seja, não é a capacidade de inteligência que mostra para nós quem pode ser prejudicado ou beneficiado com nossas ações ou omissões, nem a capacidade de manter relações de simpatia, solidariedade, amor, compaixão com os outros, nem relações de poder. Esses critérios não são relevantes e, por isso, nos basearmos nele para decidirmos quem merece consideração moral é, de fato, injusto. E humanos devem ser respeitados não porque pertencem à espécie humana, mas sim porque podem ser prejudicados ou beneficiados, ou seja, porque são seres sencientes, e não porque possuem capacidades intelectuais complexas. E pela mesma razão, qualquer ser senciente deve ser respeitado,